Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análise esportivas dessa sexta-feira, do dia 17 de outubro. Uma grade bem reduzida, ainda mais com o término da data FIFA. Algumas ligas estão voltando, algumas ligas estão já voltando à sua padronização. Temos alguns jogos interessantes aqui nessa sexta-feira. Nada tão assim, de uma maneira mais robusta, né? Tem sexta-feira que tem grades até legais para trabalhar. E nessa sexta-feira aqui tá alguns jogos interessantes, mas não tão assim, de uma maneira legal, pelo término da data FIFA. Enfim, vamos lá. O jogo do Amazonas e Novo Horizontino eu não vou trabalhar. Série B, acho que agora com a volta dos campeonatos padronizados de ligas europeias, a tendência é diminuir análise e entradas plausíveis em relação à Série B e ali tentarmos levar e analisar outros jogos potenciais aqui durante o dia, principalmente dessa sexta-feira. Temos aqui Real Oviedo e Espanhol. Normalmente é um tipo de jogo secundário, né? Jogos que voltados para a La Liga 2. O Oviedo tá aqui, ó. Saiu da zona de rebaixamento, tem 6 derrotas e 2 vitórias, mas essas 2 vitórias aqui foram bem interessantes. Salvo engano, foi uma com Valência fora de casa, de virada, né? Nos minutos finais, o Oviedo passou a virar o jogo contra o Valência. Valência em sua casa tem um repertório aqui de várias derrotas, né? Enfrentou Real Madrid e Barcelona. Você já corta aí pela raiz, né? Dois times grandes da Espanha, Real Madrid e Barcelona. Ganhou do Real Sociedad, que disputa até mesmo a zona de rebaixamento ali. Ganhou em casa aqui do Real Sociedad, uma vitória importante. E a sua última derrota aqui foi contra o Levante, 2-0. Mas considerando aqui que dentro de casa jogou com 3 times, com 2 times com cotações ali altíssimas, né? Real Madrid e Barcelona, você descarta ali, você já até mesmo tem a previsão de uma derrota possível ali dentro da sua casa e também fora de casa com esses 2 times, Barcelona e Real Madrid, também Atlético de Madrid coloca é, nesse bolo todo aí. E o Real Sociedad aqui uma grande vitória, né? Considero também uma previsão aqui de um empate, né? Com esses times mais secundários, Real Sociedad, Vila Real, Bilbao. E uma vitória aqui do Oviedo contra o Sociedad foi importante. Entre eles, Oviedo e Espanhol, como já havia dito, são times secundários ali para a La Liga 2. O Espanhol tem feito boas temporadas nas últimas temporadas. É um time extremamente ali safado, né? Começa mal e aí depois começa a criar um monte de números, escanteios, chutes, enfim. É um jogo com uma cotação aqui bem equilibrada. O favoritismo está para o lado do espanhol, ainda mais pela questão da tabela. Tem feito um campeonato razoável espanhol, até mesmo de razoável para ótimo, pelo momento que está aqui na colocação. Não é um jogo aqui para cravar resultado e até mesmo é um jogo mais complementar, um jogo para você acompanhar no ao vivo e estipular em algum momento aqui uma entrada back Oviedo ou Espanhol. Eu não vejo aqui uma possibilidade de vitória para nenhum dos lados, até mesmo há um equilíbrio aqui, mesmo que o Oviedo veio de derrotas dentro de casa, lembrando que as derrotas foram times consideráveis ali grandes da Espanha. E o Espanhol fora de casa, mesmo que vem aqui de 2 derrotas, 2 empates e uma derrota do Real Madrid. Empatou aqui com o Girona, com o Real Sociedad. Então, assim, aqui você também prevê uma derrota do Real Madrid fora de casa. Então, tudo bem. Esses 2 empates aqui, ainda mais que o Girona vem mal na Espanha, poderia
cravar uma vitória aqui do Espanhol, Real Sociedad também. Então, assim, esse tipo de jogo é um tipo de jogo que é difícil de cravar uma vitória, até mesmo possibilidade de dupla hipótese para ambos os lados. Você não tem, não temos essa noção ali, até mesmo por essas cotações parelhas. Vejo aqui um viés aqui mais para under cartões, porque o Oviedo ele tem um ritmo mais disciplinar de não tomar cartões, e o árbitro da partida tem uma média baixa de cartões, salvo engano aqui. O árbitro já tinha visto aqui, aqui é tudo ao vivo, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O árbitro aqui é under cartões, uma média de 4 cartões por jogo. E vejo também um jogo mais pautado ali para under escanteios, apesar que o espanhol faz muitos escanteios durante as partidas, mas o Oviedo, por outro lado, não tem assim um ímpeto de promover bastantes escanteios, principalmente quando está atrás do placar, não tem essa progressão de escanteios, de realizar escanteios das partidas, apesar que nos últimos jogos tem feito alguns escanteios ali mirabolantes. Enfim, é um jogo aqui difícil, um jogo bem ali complexo, que precisa ser levado no ao vivo. União e Mönchengladbach, ou Borussia, né? Enfim, é um Borussia aqui da Alemanha. É um jogo complementar, a Bundesliga nos últimos anos, principalmente do ano passado até para essa temporada, se tornou um campeonato difícil de analisar por questões de mudanças ali de times, de jogadores. Era um campeonato para over goals e se tornou um campeonato mais under goals, principalmente partidas assim que eram plausíveis ali para sair muitos gols nas partidas. Os dois times estão mal no campeonato, principalmente o Borussia. O Borussia tem feito jogos horríveis. Tomou ali acho que 6-0 do Frankfurt dentro de casa, aí quase empatou o jogo, acho que foi 6-4. Então, assim, são dois times aqui que eu não vou aqui analisar minuciosamente esses dois times, porque tem outros jogos aqui mais interessantes no dia. Por exemplo, PSG. PSG com essa cotação 1,30 e do time visitante 9,25. É uma cotação até alta por ser padrões de PSG, por ser um PSG, um time dominante da França, então a cotação está muito alta. Eu vejo aqui até mesmo, antes de falar da classificação, é um time aqui que razoavelmente é a base titular, né? Você tem o Ramos, você tem o... Ele não dá para falar esse nome aqui, desculpa, gente, mas é o craque também do PSG, não vou tentar nem falar o nome, mas assim, a base é mantida aqui do PSG, claro, você não tem o Vitinho aqui para o Vitinho, o João Neves, então o meio de campo aqui tá desfalcado, mas aqui pelo menos o ataque aqui com o Ramos e o jogador com nome estranho, que eu não vou falar, porque é muito difícil de falar, mas é um time assim razoavelmente base para reserva, né? Por isso que essa cotação pode estar alta, 1,30. Porque normalmente quando o PSG joga em casa com times assim, não conhecidos da França, normalmente é uma cotação 1,15. Então 1,30 é justamente por causa do meio de campo que vai jogar com reserva ali, sem a presença do Vitinha e sem a presença do João Neves. Mas PSG é PSG, vai enfrentar aqui o terceiro colocado do campeonato francês. PSG dentro da sua casa é o dominante, né? Então sempre ali tem 3 vitórias e nenhuma derrota e nenhum empate. O time visitante tem feito um belo campeonato, principalmente jogando nos seus domínios. Venceu o último jogo por 5-0 contra o Angers, da França. Tem 2 vitórias e uma derrota. Entre eles, é uma partida aqui com essa cotação
voltada ali para o PSG, né? O favoritismo é para o PSG. É uma estabilidade de preços que pode ser buscada durante a partida, no ao vivo. Eu não vejo essa cotação do PSG ser elevada de uma maneira tão rápida durante a partida, a não ser que tenha uma pressão muito forte de início ali do PSG dentro no primeiro tempo. E aí a cotação pode ser elevada de maneira lateralizada ali. Vai crescendo de maneira gradativa, 1,35, 1,40. Às vezes o mercado ele vê um time visitando já explorando o ataque, aí sim a cotação vai subir de uma maneira mais rápida, de 1,30 vai para 1,70. Então isso vai depender da partida e dos movimentos iniciais do PSG e também do time visitante, o comportamento ali do time visitante. Claro, é um jogo pautado para overgoal, por se tratar de PSG, pelo ataque do PSG, mas nas últimas 3 partidas jogando dentro de casa, eu vejo uns números aqui bem interessantes e que são assim totalmente fora ali do movimento de overgoals. Nas últimas 3 partidas do PSG em casa foi 2-0, 2-0, 1-0 e foram com times titulares. E eu percebo que o PSG ele tem feito bastante número de escanteios e de chutes, finalizações, mas a efetividade para concretizar o gol ali, para ser uma goleada, não tem feito ali de uma maneira tão ativa nessa temporada agora da França. Então, você pode perceber aqui que a cotação teve o e-mail nos 2 jogos contra o Lens e o Auxerre, mas contra o Rangers aqui foi 1-0. Então, é uma partida pautada para overgoals, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão que nem por se tratar o PSG, não quer dizer que vai ser gols de 1,5 a todas as partidas. Por outro lado, nós temos o visitante. Então, o visitante está numa boa fase aqui do campeonato francês e justamente ele pode se fechar. E o empate para o Strasbourg é um grande resultado ali no campeonato francês. Empatou com o PSG fora de casa. Então, assim, apesar por se tratar o PSG e todos, a maioria vão pensar, é 1,5 gols. Ok, é 1,5 gols. Mas levando em consideração que se por exemplo, essa cotação está 1,14 no 1,5 gols. Então, para uma odd baixa para sair 2 gols na partida, pelos últimos momentos, jogando dentro de casa, o PSG fez só 2 gols, fez, por exemplo, 5 gols dentro da sua casa, o que pega o valor aqui é o -5 na partida, até mesmo com uma entrada ali favorável de menos gols ao PSG, dependendo do momento ali da partida e também do seu método, do seu lastro. Então, pode sair 2 gols aqui na partida? Pode. Mas eu vejo também o valor aqui no under goals pelos últimos jogos que o PSG tem feito. E aí aí vamos colocar os cenários. Pelos últimos jogos que o PSG tem feito dentro de casa, tá com a posse de bola, tá produzindo, tá fazendo escanteio, tá chutando pro gol, tá finalizando, mas faz o seu feijão com arroz, faz o gol e pronto, fica com a posse de bola. E pro time adversário, não importa. 1-0 é um ótimo resultado. Perdeu de 1-0 do PSG dentro de casa, o saldo de gols tá ali, tá aceitável. Então tem que tomar muito cuidado com essas progressões. É 1,5 gols porque é o PSG. Não. Muitas vezes existem outros mercados e mecanismos que a gente pode trabalhar a favor do PSG. E eu vejo aqui essa cotação no under goals também favorável para essa partida, por esse cenário do PSG não ter feito muitos gols nas últimas partidas. E aí, agora ele deve estar assistindo, os jogadores do PSG devem estar assistindo e deve estar, agora ele vai fazer 5 gols. Mas também pelo lado do visitante que vive uma boa fase jogando aqui no campeonato francês e 1-0 para o PSG é um ótimo resultado para os Starbucks, até mesmo pelo saldo de gols aqui. O saldo de gols é 7, aqui é 8. Perde de 1-0, vai para 6, aqui é 9, então não perde muito. Então eu vejo esses cenários para esse jogo do PSG e do Strasbourg. Temos aqui o jogo do Racing e do Aldosivi.
É, o Racing empatou a sua última partida aqui jogando dentro da sua casa com o Independente. É o Rida. Não, vamos acertar o nome aqui, para ser mais justo com vocês, para não falar o nome de uma maneira errada. É o Rivadavia, é um trava-língua. Empatou aqui, um a menos, e vai jogar aqui em casa. Precisa da vitória aqui, necessita na vitória para entrar aqui nos playoffs aqui do Campeonato Argentino. Porém, todavia, entretanto, o próximo jogo do Racing é contra o Flamengo. É, Então há uma possibilidade remota de poupar os jogadores aqui nesse jogo para o próximo jogo contra o Flamengo. Então, assim, no mais aqui, essa cotação está muito baixa, por se tratar de um campeonato argentino, para um time que está estável no campeonato argentino, vai enfrentar o Flamengo na Libertadores na próxima semana. Então, tudo isso aqui nessas projeções, analisando esse jogo aqui do Racing e do Aldosivi, eu vejo aqui uma necessidade aqui de buscar a favor algo do Aldosivi pela questão do momento do Racing, pela questão que o Racing vai enfrentar o Flamengo na próxima semana e deverá poupar alguns jogadores. E também há mercados aqui para o under tudo, o under escanteio, o under gols e também o under cartões. Apesar dos times aqui terem bastante cartões nos jogos, entre eles aqui, menos de 4 e 5, ó, menos de 5 cartões, 5 de 6, menos de 11 escanteios, 6 de 7. E tem um árbitro que, pela média da Argentina, não é tão alto assim, 4,47, Sebastián Zunino. Então eu vejo aqui outras possibilidades de entradas aqui, buscando algo a favor do time visitante também, algo ali estruturado para o under tudo nesse jogo do Racing e do Aldosivi. Ainda mais levando em consideração que o Racing não vai jogar com tanta intensidade assim, priorizando o jogo do Flamengo na próxima semana. Nós temos aqui o Argentino Júnior e o New Old Boys. Argentino Júnior com uma cotação baixíssima por se tratar de um campeonato argentino. Então isso aqui me dá um calafrios danado, porque você tem uma Argentina, um time argentino com essa cotação 1,42, aí eu vejo uma necessidade aqui de uma entrada a favor do New Old Boys, apesar que não vê de uma boa fase. Nas últimas partidas, salvo engano, foram 3 derrotas, e o time da casa necessita da vitória justamente aqui para estar entre aqui as colocações dos playoffs. Salvo engano, aqui deve estar na décima colocação, nona colocação. Precisa aqui de uma vitória para entrar aqui nesse bolo aqui para participar dos playoffs. O New Old Boys vem uma péssima temporada. Dentro da sua casa, o Argentino Júnior é um grande favorito, apesar dessa cotação baixíssima, não tem nenhuma derrota aqui. E o New Old Boys aqui fora de casa não tem feito grandes partidas e também não vem de uma boa fase fora de casa. São 3 derrotas, 2 empates e uma vitória. Eu vejo um leve favoritismo pelo Argentino Júnior jogando dentro da sua casa, porém é uma cotação baixíssima por se tratar de um campeonato argentino. Vejo algo aqui para o under goals. Vejo também algo para o under escanteio, sim, apesar que o Argentino Júnior tem produzido bastante escanteios, principalmente na última partida foram 10 escanteios, jogando fora de casa contra o Defensa Justiça. Mas eu vejo mais um panorama aqui a favor do Argentino Júnior, apesar que essa cotação está baixa, e também para o under goals aqui, levado em consideração pelos jogos, entre eles aqui também, menos 3,5, menos 3,5, menos 3,5, menos 3,5, tudo under goals aqui na Argentina. Enfim, no mais é isso. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença de vocês. Mais um dia de análise concluído. Tchau, tchau, aquele abraço, é nóis, tamo junto.